Bacurau. Você viu? Gostou? Não gostou? Entendeu? Não entendeu? Quer saber mais sobre isso? Vamos junto! Seja muito bem-vindo ao canal Artes da Cena. Hoje eu queria conversar aqui com vocês um pouquinho sobre cinema. A gente ainda não conversou sobre cinema. E para inaugurar esse bate-papo aqui sobre a sétima arte, eu vou começar com o que para mim é um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos. O que para mim foi o melhor filme do ano passado, e olha que ano passado, 2019, foi rico em bons filmes, né? Posso citar o Coringa, posso citar o Parasita, mas para mim o melhor filme de todos, o que falou mais ao meu coração, à minha mente, ao meu espírito é, sem dúvida nenhuma, o filme brasileiro Bacurau. E aqui a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa obra-prima do cinema brasileiro. Bom, gente, Bacurau é um filme brasileiro dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, pelo Juliano Dornelles. Tem a Sônia Braga no elenco principal, tem um ator americano, Udo Kier, e tem outros atores brasileiros muito competentes e americanos também. Eu não vou aqui perder tempo falando tudo que as pessoas já falaram sobre Bacurau, todas as referências, as curiosidades, porque isso vocês já devem ter visto, tem fácil acesso em qualquer lugar aí na internet, na Wikipedia, onde vocês quiserem. O que a gente vai conversar aqui é mais sobre o filme, uma interpretação possível do filme. É claro que qualquer interpretação é exatamente isso, uma interpretação. Cada um pode ter a sua. É óbvio que o que eu vou falar aqui sobre o filme são as coisas que eu penso sobre ele, baseadas em questões que eu vejo no filme, coisas que aparecem ali, e claro, com as coisas que eu costumo pensar e a forma como eu encaro o mundo e a arte. Vocês, obviamente, não são nem um pouco obrigados a concordar. Pelo contrário, discordar em arte é mais do que saudável, é necessário. E às vezes é bom a gente ouvir uma opinião contrária que ajuda a gente a ter mais certeza da nossa própria opinião. E se vocês discordarem de qualquer coisa, deixa aqui no comentário o que vocês discordam. Se vocês concordarem, deixa no comentário também. Vamos estabelecer esse diálogo, porque é isso que está faltando no Brasil e na arte brasileira hoje em dia. Diálogo, conversa, pensamento, trocar uma ideia. Bom, Bacurau, para quem não sabe, é um nome de uma ave que sai na madrugada lá no sertão nordestino, que é muito comum, já conhecida dos indígenas. Os indígenas tinham um outro nome para ela, e que no filme é o nome de uma cidade fictícia. A primeira coisa que se pensa sobre Bacurau é o quê? É um road movie, já que começa ali com uma viagem, é um faroeste, é uma ficção científica? É um filme de ação? O que é Bacurau? Qual o gênero que é Bacurau? É uma comédia? É o quê? Bacurau não é nada disso. E é tudo isso. Bacurau não é um filme que você possa classificar numa caixinha. É uma comédia romântica, é um faroeste, é um não sei o quê. Não. Bacurau é uma obra única, na qual a gente vai ter vários elementos ali e a gente vai conversar aqui sobre esses elementos. Muitas vezes os grandes filmes você não consegue classificar. Eles têm elementos de vários gêneros cinematográficos, narrativos, etc. E Bacurau não foge a essa regra. Ele mistura tudo com muita competência. Uma outra crítica, um outro pensamento que se faz sobre Bacurau, principalmente as pessoas que gostam de cinema, é que o Bacurau não tem um protagonista ou uma protagonista. Não tem nem dois protagonistas, nem três. Bacurau não tem protagonista. O protagonista de Bacurau é a cidade de Bacurau, é a cidade inteira. A gente começa a acompanhar o filme através da personagem da Teresa, que está chegando na cidade, junto com um amigo dela, que é o motorista caminhoneiro, que também mora em Bacurau. E a gente entende que ela está indo para o enterro da avó dela. O enterro da avó dela é o enterro da Carmelita, que é a grande matriarca daquela cidade ali. A gente vê a Teresa chegando ali, e a história vai passando de um personagem para o outro, ela não se fixa em nenhum deles. Os personagens vão sendo apresentados ao longo da narrativa. A Domingas, que é a médica da cidade, o professor Plínio, que é o pai da Teresa. A gente é apresentado ao Pacote, ou Acácio, como ele prefere ser chamado. Pacote a gente vai descobrir que é o nome dele como bandido depois. Enfim, os personagens vão sendo mostrados. Outra coisa que eu vejo muito se falar de Bacurau é que a cidade de Bacurau é uma típica cidade do Nordeste brasileiro. Não é! Quem dera que fosse. Bacurau é uma cidade imaginária, é uma cidade de arte, é uma obra-prima. Eu vou falar várias coisas aqui da cidade de Bacurau e vocês vão me dizer que cidade no Nordeste ou em qualquer lugar do Brasil acontecem essas coisas. Enfim, no início de Bacurau a gente tem a Teresa chegando na cidade, a gente
é informado de que a cidade está sem água, está sofrendo por um problema de falta d'água imenso, por uma obra que foi feita lá pelo prefeito tal, que deixou a cidade sem água, um tipo de uma represa com uma hidrelétrica, enfim, a cidade está sem água, está passando por um momento difícil. Tem um fora da lei procurado chamado Lunga, que é procurado pelas autoridades e que tanto a Teresa quanto o amigo dela dizem que jamais entregariam o Lunga, que seriam capazes de morrer por ele. E a Teresa chega na cidade, depois de algum tempo fora, para o enterro da avó dela, Carmelita. Logo de cara ela cruza com Damiano, que é uma espécie de xamã, né, de pajé daquela comunidade, que mal encontra com ela, coloca uma espécie de uma plantinha, um remedinho, não fica bem claro o que é, na boca de Teresa, uma droga, um tipo de droga aqui no sentido, né, de ser um fármaco, enfim, alguma planta, alguma coisa ali, que altera algum tipo de estado de consciência na Teresa, e ela aceita muito feliz. A gente tem um momento incrível nesse enterro da Carmelita, no velório, que é o discurso do professor Plínio, onde ele fala daquela senhora negra, Carmelita, que faleceu e que é meio uma matriarca da cidade. E ele fala que Carmelita teve netos, bisnetos, muitos descendentes que estão aqui, estão lá em Bacurau, no exterior, e que dos descendentes delas nasceram médicos, engenheiros, advogados, funcionários públicos, michês, prostitutas, drogados, só não nasceu ladrão. E é incrível isso, porque o orgulho que ele fala e coloca ali no mesmo nível, na mesma importância, michês, prostitutas, advogados, engenheiros. São todas profissões dignas no entendimento daquela comunidade e do professor Plínio. Bacurau só não gera ladrão. Ladrão não tem Bacurau. Nem é filho de Carmelita. Aquela comunidade ali reunida para aquele velório, para aquele enterro, é de uma beleza surpreendente. E aí sim, a gente vê ali todas as cores do Brasil, né? Você tem negros, brancos, mulatos, todo tipo de gente. Sai aquele cortejo, vai o violeiro cantando, vai acompanhando também uma espécie de DJ, né? Que fica ali, faz um papel no filme meio de arauto, falando no microfone tudo que vai acontecer na cidade, é o DJ Urso. Na hora do enterro, a Teresa tem uma visão do caixão da Carmelita saindo muita água daquele caixão, né? As pessoas estão todas ali com um lenço branco acenando, é uma imagem linda, chego a arrepiar só de lembrar daquela imagem, todos com lenço branco acenando, um tipo de ritual que eu não conheço, não sei se isso acontece no Nordeste, mas não conhecia, mas é lindo. E a Teresa, sob as drogas, sob o efeito da droga provavelmente dada por Damiano, tem uma visão daquele caixão jorrando água. A gente tem que lembrar, e isso a gente vai ver logo em seguida em Bacurau, que a água no sertão nordestino é fundamental. A água é fundamental para a vida em qualquer lugar. A água é a fonte da vida. A vida veio da água e sem a água, a vida como a gente conhece, especialmente a nossa vida, ela não existe. E aquela comunidade ali está sofrendo com falta d'água. É como se o enterro daquela matriarca jorrasse esperança para aquela comunidade, desse força e irrigasse aquela comunidade com a força que eles vão precisar para enfrentar os desafios que estão por vir. No dia seguinte, a gente retoma a vida em Bacurau. E mais uma vez a gente tem imagens incríveis onde você percebe que aquela não é uma cidade comum do Brasil. Por quê? Chega um caminhão com as prostitutas e prostitutos. E eles chegam na cidade como se fosse um circo. São cumprimentados pelas pessoas. Tem uma cena em que as mulheres estão andando e um homem também, né, que você entende que também é um prostituto, né? Eles tiram a roupa e se exibem. E a cidade continua funcionando com a maior tranquilidade. Ninguém se choca com aquilo. É uma alegria chegar àquele circo do sexo na cidade. O DJ Urso dá as boas-vindas, exalta a vida, que a vida continue. O Damiano está lá na feira, uma espéciezinha de feira que tem ali vendendo as suas ervas, as suas plantas, e a vida toca. Até que o DJ Urso, mais uma vez, avisa que o prefeito está chegando. No início você não entende que é o prefeito, né? Ele fala o nome do prefeito, que agora me fugiu o nome dele, mas a gente depois entende que é o prefeito. E quando ele fala que esse prefeito está chegando, a cidade simplesmente desaparece. As pessoas se intocam nas suas casas, se escondem e ela vira uma cidade fantasma. Que cidade no Brasil você conhece que some quando esse prefeito chega, essa autoridade chega vomitando promessas como qualquer outra?
A cidade vira uma cidade fantasma e o prefeito desce, desembarca e diz que ele entende porque que os moradores estão chateados com ele, mas que não foi culpa dele, a obra, né, da hidrelétrica lá, da represa e tal, que deixou a cidade sem água, e ninguém responde absolutamente nada. E ele insiste e diz que veio trazer uma doação de remédios, comida e livros. E aí você tem uma cena incrível, que é um caminhão que ele manda encostar, jogando no meio do chão uma quantidade imensa de livros, sem o menor cuidado, sem a menor, né, joga aqueles livros lá, uma doação, como se estivesse fazendo alguma coisa de útil por aquele povo. E aí ele vai embora, anoitece, a cidade volta ali. Outra coisa que a gente vê nesse início, antes do prefeito chegar também, que é muito interessante, é a escola de Bacurau. A escola de Bacurau, que vai aparecer em várias cenas, é uma escola lindíssima, tem uma tomada de um ônibus, que é um ônibus todo verde, onde aparece a professora ali mostrando, dando uma aula, uma espécie de aula de botânica para os alunos, e mostrando ali como a escola em Bacurau ela é muito bem aceita. Outra coisa interessante é que nesse momento também, ainda de dia, você vê o Acácio, que ele tem que pegar um banco, alguma coisa que ele vai pegar, acho que é um banco, ele vai pegar. E esse banco está onde? Está na igreja. E a igreja está fechada, a igreja é um depósito em Bacurau. Que cidade no Brasil você conhece, onde a igreja é um depósito? Só em Bacurau. Isso passa despercebido por muitas pessoas, mas a igreja é um depósito em Bacurau. O que funciona em Bacurau, de verdade, é o museu. O museu, sim, quando os forasteiros vão lá, a primeira coisa que a dona lá da venda pergunta, e outros perguntam para os forasteiros, você conhece o nosso museu? O nosso museu está aberto, vai ali conhecer nosso museu. Que cidade do Brasil pequena tem orgulho dessa forma do seu museu? Né? Eu não conheço muitas. E que cidade, já digo e repito, mantém a igreja fechada como um mero depósito. Bacurau tem orgulho do seu passado, da sua história. Quando a gente entra lá no museu, a gente vê ali as fotos dos cangaceiros, né? A foto do Nordeste ali, você vê todas aquelas referências. E quando a gente tem a questão do assassinato em Bacurau, né? Que a cidade vai resistir porque está sendo oprimida, as pessoas se escondem na escola e é da escola que elas atiram nos invasores e elas pegam as armas do museu. É como se o museu, ou seja, o passado daquela comunidade e a escola fossem a forma que nós temos de resistir à opressão, tanto estrangeira quanto nacional. Outra coisa interessante que tem no filme, o filme tem essa grande metáfora que os estrangeiros vêm aqui para massacrar uma cidadezinha, para caçar literalmente. Obviamente isso é uma grande metáfora, né, do que o colonialismo fez, né, e que continua fazendo até hoje, sob outras formas, mas enfim, oprimindo, explorando e executando, se for o caso, as cidades do terceiro mundo, né, os pobres subdesenvolvidos. E o que é interessante no Bacurau é que eles contam com a aliança de 2 brasileiros. Os brasileiros é que arrumam aquela cidade para eles, é que vão lá, colocam aquele dispositivo que vai cortar a comunicação da cidade com os estrangeiros, e tem uma cena incrível depois que são os brasileiros voltando, eles acabam matando 2 pessoas que não eram para eles matarem, e os estrangeiros vão cobrar, os americanos, né, vão cobrar deles porque mataram sem ordem. Eles começam a se explicar, e aí tem uma hora que um deles fala assim, mas nós somos brancos. E os americanos olham e começam a debochar, vocês são brancos? Aí começa a perguntar, eles são brancos? Um pega um binóculo e olha para a pele dele e fala, você não é branco. A gente tem ali 2 representantes do Sudeste, você entende que eles são do Sudeste, provavelmente de São Paulo, né? E como eles são do Sudeste, eles não se consideram povo de Bacurau, eles não se consideram brasileiros, eles se consideram acima. É uma metáfora muito grande da nossa elite, que efetivamente não se considera povo, se considera acima. Só que quando chega na visão do americano, do povo lá de fora, eles não consideram que essa elite é igual a eles consideram que essa elite é povo brasileiro. But no, we come from a different region. Oh, where are you from? We come from south of Brazil. It's a very rich region with German and Italian colonies. Mm-hmm. More like you guys. Like us? Yeah. They're not white, are they? How could it be like us? We're white. You're not white. They're not white? Right? I don't know. Well, you know, they kind of look white, but they're not. A cena é incrível, é sensacional.
O momento que eles falam, eu não vejo um branco, o que eu vejo é um belo macho latino-americano, uma mulher fala lá, e matam os dois membros da nossa elite que se acham brancos superiores, diferentes dos moradores de Bacurau. Tiveram a morte que merecem, né? Outra coisa interessante de se observar em Bacurau é isso, é o cuidado com o professor Plínio está dando aquela aula quando ele descobre que Bacurau está fora do mapa, o cuidado que ele tem com aquelas crianças. A médica, Domingas, o papel da Sônia Braga é sensacional, porque você vê que ela tem um caso com uma outra mulher e essas coisas não são faladas em Bacurau, essa questão sexual, ela é tida como absolutamente normal, as opções sexuais, né? Já falei aqui das prostitutas que chegam e dos prostitutos que chegam na cidade, da fala dos michês, né? Do professor Plínio. A sexualidade, a diversidade sexual, de cor, ela é tratada por aquela comunidade como algo absolutamente natural, como parte da vida, né? Ao contrário da opressão do prefeito, da opressão da elite brasileira, da opressão que vem de fora para matar. Acho muito curioso também que, apesar de toda a violência que tem no filme, uma das cenas mais cruéis do filme é quando morre aquela criança, aquele menino que a gente entende que morreu. E é muito linda a escolha da direção, porque é a única morte que a gente não vê. A morte do menino, a gente só ouve um tiro e vê a luz apagando. Os diretores se recusam a mostrar a morte de uma criança brasileira de Bacurau para o público. A gente sofre, como nas antigas tragédias gregas, né? Pelo que é contado, pelo que pode ser percebido, não pelo que é visto. O filme também tem brincadeiras com o próprio cinema, né? O tipo de tomada, algumas referências ao cinema novo, ao cinema brasileiro de uma forma geral. Tem um momento que eu acho incrível no filme, que é quando aparece aquele disco voador. Quando eu vi aquilo, eu falei, não, peraí, agora vai ter disco voador no filme? E o Damiano, que é aquele pajé lá de Bacurau, ele olha aquilo, fica desconfiado e logo na cena seguinte, quando ele encontra um cara, ele fala, eu vi, tem um drone, estão espionando a gente. Disfarçaram como um disco voador, mas eu vi que era um drone. Nesse momento eu me senti um imbecil, porque eu achei que era um disco voador, critiquei o filme por isso, mas o Damiano, que é aquele cara lá de Bacurau, já sacou que era um drone, coisa que eu não saquei. Então eu achei muito interessante essa brincadeira que o diretor faz, e depois você entende realmente que era um drone, né? Aparece os americanos lá pegando aquele drone, e achei muito bom porque ele faz aí uma brincadeira com o olhar da plateia, do público e com o próprio cinema. Caminhando agora para o final do filme, momentos incríveis que eu acho muito interessantes. Uma cena quando... Duas coisas, quando aquela criança morre e eles entendem que eles estão sob ataque, você tem um casal ali que resolve fugir, eles optam por fugir e esse casal é morto. Ou seja, você tem que resistir. Se você tentar fugir, você vai morrer, você vai se entregar. Acho isso uma metáfora muito interessante para a gente pensar aqui no Brasil, né? Essa coisa que a gente tenta fugir, e aí eu digo como povo, né? Ao invés de encarar certas situações que a gente precisa encarar, políticas, sociais, para poder resolver nossos problemas. Quem tenta fugir encontra a morte. E encontra a morte na mão dos opressores. Outra coisa interessante que eu acho interessante que acontece é quando... Uma cena que muitas pessoas criticam também por que o chefão lá, né, o Udo Krieger, que ele chega para matar, ele se distancia dos outros, e ele encontra a Sônia Braga, que está servindo um jantar para ele, um almoço para ele. Um jantar não, um almoço, de dia, com suco, com tudo. E ele não mata ela. E fala, que mentira, claro que ele teria matado ela. E por que ele não mata ela? A minha interpretação é a seguinte, a Sônia Braga, primeiro ela não correu, a Sônia Braga não, né, a personagem, a Domingas, ela não corre, e ela não só não corre, como encara de peito aberto e serve um almoço. Ela mostra pra ele que ela é gente, ela não é só um ser subdesenvolvido do terceiro mundo que pode ser explorado e assassinado para diversão desses seres superiores. Ela é gente, ela prepara um almoço, ela mostra que ela é educada, que ela é chique. E isso deixa ele irritado, ele chega a virar a mesa lá, mas ele não mata ela. Ele não só não mata ela, como ele passa a caçar os próprios companheiros dele, de tanto que essa loucura mexeu com ele. Essa cena da Domingas de servir um almoço para ele, mostrando que não tem medo e que é gente. Outra cena que eu acho muito interessante é quando aquele casal vai matar o Damiano. E se você olhar bem no filme, voltar, você percebe que o Damiano tá ali nu, arrumando as roupas, as ervas dele, tratando as ervas, e tem um momento que ele olha e ele percebe alguma coisa. E é muito surpreendente, porque aquele casal acha que vai matar e eles matam
Primeiro o cara e depois a mulher, eles não chegam a matar, fica ferida, mas acho que depois ela acaba morrendo também. E aí é muito interessante porque assim, são personagens que você se apaixona por eles e não seguem nenhum estereótipo de beleza, de nada disso. Vivem ali a sua vida com as suas plantas na sua comunidade. O que é legal de notar em Bacurau também é que é uma comunidade feliz, apesar de todos os problemas, é uma comunidade feliz, uma comunidade que se basta. E aí outra coisa interessante também é que quando eles resolvem resistir, Damiano, que é o pajé, dá uma droga, uma planta para cada um deles e essa planta é que dá força para eles, como o professor Plínio fala depois, estamos sob o efeito de fortes psicotrópicos. Que cidade no Brasil falaria isso? Mas nenhuma. É uma cidade que confia no seu povo, que confia na sua cultura, que confia nos seus pajés, nas plantas, nas coisas da natureza que é deles, da ancestralidade milenar do povo que estava aqui já, ou que chegou depois, mas que já está aqui há tanto tempo. Nessa cultura que nós, hoje em dia, massacramos e procuramos destruir, né? Nas culturas indígenas, ancestrais, africanas, que constituem aqui o nosso povo. E Bacurau deixa isso muito claro nesse pedaço do filme. Eu acho incrível. Falar do Lunga um pouco, que é esse cara que resiste bravamente, que é um bandido, e o Lunga é um trans, é um travesti. E aí você tem um homem travesti como símbolo de masculinidade, como símbolo de força. É muito lindo o que eles conseguem fazer, né? Porque é isso, o Lunga é aquele cara, né? E como todo travesti, todo transexual deve ter sofrido uma opressão incrível sua vida inteira, e ele faz disso a sua força e vira bandido. Bandido não no sentido de assaltar o povo, mas bandido contra o sistema, né? Atacando a represa, atacando várias coisas que massacram aquela população ali. A gente tem antes o Acácio também, que no início do filme ele prefere ser chamado de Acácio e não de Pacote, porque Pacote é quando ele era bandido, e quando ele percebe que aqueles dois brasileiros lá, estrangeiros, chegaram na cidade que tem uma intenção ali esquisita, a coisa começa a ficar estranha, ele chega pra eles e fala assim, não, você pode me chamar de Pacote. Precisar de alguma coisa aí, viu? Eu sou o Erivaldo, essa aqui é Tereza, aí é a Cássia. Não, Pacote. Pacote? É. Nome interessante. Não é apelido. Apelido? Ou seja, eu sei me defender, o bicho vai pegar, agora eu sou Pacote. Pra tentando chegar agora no final, caminhar pro final, já falei sobre isso, mas vou repetir. Os habitantes de Bacurau, para se defender, vão no seu museu, pegam as armas, vão no seu passado, na sua história, na história de luta de um povo, principalmente um povo nordestino, que tem uma história de luta, de cangaço, de guerra, de canudos, tem todas essas referências ali. É ali que o povo busca força para resistir. Ali e na escola. Todos eles se abrigam na escola e é de lá que eles acabam com os invasores. Olha a mensagem que o filme está passando. Conheçam o seu passado, estudem, agarrem-se às suas tradições de povo brasileiro. Não se deixem massacrar e oprimir por uma elite que se acha branca, no caso aqui do Brasil, ou uma elite branca que vem de fora querer impor o que quer que seja a todos nós aqui. No final do filme, eles mandam, né, o prefeito lá pro meio do mato, meio que amarrado, e o destino que se encarrega de você, e colocam o americano embaixo da terra, preso, como se ficasse ali, não sei, talvez como uma lembrança de que o mal está ali embaixo, que tem que cuidar desse mal, tem que cuidar dessas opressões. Isso aí é uma coisa que não deve ser esquecida. Talvez haja outras possibilidades de interpretação. Por que eles enterram o americano e não matam? Qual é a sua interpretação para isso? Pode ter várias. A minha é essa. Bom, Bacurau é isso. Bacurau é uma ode ao cinema brasileiro, ao povo brasileiro, é um símbolo de resistência, um filme incrível, e não é à toa que foi um dos filmes mais falados, de maior sucesso aqui no país, e que bom que a gente ainda consegue fazer filmes assim. E agora eu acho que mesmo sob todos os ataques que a gente está passando aí, né, ataques que eu digo da arte principalmente, vamos ver se a gente consegue resistir como Bacurau resistiu e fazer outras obras-primas como essa do cinema brasileiro. Espero que vocês tenham curtido. Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha aí, por favor. Compartilha esse filme. Diz aqui o que vocês não gostaram do que eu falei. Podem discordar, fiquem à vontade. Sigam o canal e vamos junto.